Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos começar aqui mais um episódio do Mais Desse Social. É aqui que eu ensino passo a passo para captar R$5.000 em 30 dias na sua ONG. Isso mesmo que você nunca tenha captado o recurso. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Débora Ferreira e hoje nós vamos falar sobre por que é crucial falar de dinheiro quando se trata de ONG e o seu processo na captação de recursos. É isso mesmo, gente. Por que eu vou falar sobre esse tema? Porque muitas pessoas têm uma dificuldade imensa de falar sobre captação de recursos. As pessoas ainda têm dificuldade de ficar pensando, gente, eu vou falar de dinheiro? Eu vou ter que falar de que eu preciso de dinheiro? E aí a questão é, eu preciso que vocês entendam que é muito importante falar de dinheiro na ONG. E eu não estou falando de falar de dinheiro no sentido de que eu tenho duas vertentes, vamos colocar aqui, tem duas vertentes. A primeira vertente é que a gente, dentro do projeto social, a gente normalmente fala assim, precisamos de dinheiro, gente, eu preciso de dinheiro, eu preciso pagar contas, eu estou devendo. Fica aquele absurdo de como que a gente é irresponsável. Realmente, gente, eu sinto muito falar isso para vocês, mas essa falta de profissionalismo da organização, de falar que as contas estão vencendo, ou estão vencidas, é falta de profissionalismo, é falta de organização. Por que eu estou falando isso? Gente, acredito eu acredito porque aqui em casa acontece assim, que você no mundo real, tá? Mundo da sua casa, onde você tem filho, onde você tem a sua família, você normalmente tem as suas contas. Você paga a luz, você paga a água, você paga telefone, você paga alimentação, tem todo esse processo dentro da sua casa. E, com certeza, dentro do projeto social também existe isso. Você vai ter luz, você vai ter... Não é com certeza, tá? Mas alguns projetos vão ter luz, vão ter água, vão ter telefone, vão ter internet, vão ter alimentação das crianças, vão comprar material de limpeza, vão comprar material do dia a dia, de escritório. Aí vem a pergunta. Se você sabe que você tinha essas contas para pagar, você sabe que precisava de recurso para pagar. Não é verdade? Se eu tenho contas dentro da minha casa, no mundo real, eu preciso trabalhar. Ou eu trabalho, ou eu ganho uma mesada, ou eu ganho um Bolsa Família, não importa. Eu tenho que conseguir dinheiro para pagar essas contas. Por quê? Essas contas, gente, elas vão bater na minha porta, eu usei esse serviço e eles vão querer cobrar. Isso é óbvio. Só que a diferença é, dentro do projeto social, a gente pensa da mesma forma. Só que a gente não pensa dessa forma. A gente pensa assim, cara, eu tenho um projeto social, eu fiz uma coisa que poucas pessoas fizeram. Então, por que as pessoas não vêm doar para mim? Porque, gente, eu sou praticamente uma em 1 milhão, uma em 100 mil. Cara, porque se a gente pensar o número de organizações, com o número de pessoas que existem no Brasil, gente, é pouquíssimas pessoas, pouquíssimas. Menos de 1% menos de 1% é um projeto social. Claro que você vai falar assim para mim, Débora, mas tem projetos que não estão legalizados. Legal, gente, tem projetos que não estão legalizados, realmente. Mas a questão é, vamos pensar nas estatísticas, né? Realmente no que a gente tem, que são a questão das ONGs, conforme o mapa das ONGs, que diz lá que a gente tem quase 800 mil ONGs, tá? Que ali eles colocam como uma forma de classificar, que ali tem organizações da sociedade civil, a gente tem igrejas, a gente tem clubes de futebol, a gente tem várias coisas ali. E a gente também tem como que o IBGE classifica, que aí a gente olha pelo IBGE, a gente tem menos de 300 mil ONGs. Só que a gente vai colocar, cada um faz a sua classificação, cada um coloca os seus critérios, mas a questão, pelo mapa das ONGs, que a gente tem aí quase 800 ONGs. Pelo IBGE, a gente tem 300 ONGs. Mas a questão é, não importa se foi 800 ou 300, é menos de 1% da população. E aí a questão, se tem menos de 1% da população, eu sou uma pessoa praticamente especial, porque eu tive a ideia de criar um projeto social para contribuir com pessoas e eu vi que pessoas que acreditam nessa ideia que eu tive estão colaborando e fizeram com que esse projeto acontecesse. Legal, a gente já entendeu. Só que a questão é, quando a gente fala de dinheiro, a gente acha isso muito complicado, a gente acha que isso não tem que acontecer, que não deve acontecer esse tipo de coisa, que é complicado isso acontecer. Só que minha pergunta é para vocês, como que isso é complicado se a gente sabe que a gente tem que pagar luz, água, telefone, gás e alimentação e comprar material, esse tipo de coisa? Existe uma realidade. Existe sim, a gente precisa de dinheiro para fazer o projeto acontecer. E como eu disse, em alguns casos não, porque alguns projetos estão dentro de escola pública, outros projetos estão nas praças, outros projetos são pontuais, que são ações. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente pensar, se são ações, precisa de recursos para fazer ação, porque a gente não sabe qual tipo de ação, né? Essa ação pode ser, sei lá, alimentação das pessoas, então, pessoas em situação de rua, então a pessoa faz uma ação pontual de todo sábado ir lá e distribuir alimento, então precisa de recursos, porque precisa do gás.
precisa do fogão. Então, mesmo que eu não use um fogão da minha casa, ou que eu use um fogão da minha casa, eu preciso do gás. Mesmo que eu use o fogão da minha casa e o gás da minha casa, eu preciso do alimento. Então, assim, como que eu consigo esse alimento? São pessoas que me doam? Na verdade, as pessoas dão dinheiro, eu vou lá comprar esse alimento? Então, gente, a gente pensa que, não, Débora, eu não sei, eu só sei que está faltando dinheiro no recurso no projeto. E aí vem a questão, olha só, está faltando recurso no projeto. A gente pensa no dinheiro depois. A gente pensa no dinheiro quando a corda está no pescoço. A gente pensa no dinheiro depois que a gente começa a ver as contas. Mas, gente, o dinheiro tem que ser pensado sempre. O dinheiro, na verdade, ele é tão fundamental, ele é tão importante, que quando a gente vai lá no Código Civil, no artigo 54, quando diz assim, tá? Associações. Como se cria uma associação? Quais são as regras para criar uma associação? Lá no artigo 54, ele bota 4 tópicos, tá? 7 tópicos. Olha, você tem que fazer isso. E um desses artigos, tá? Esses tópicos do artigo 54, que são os incisos, na verdade, ele coloca assim, a primeira coisa é a sua área de atuação, a sua sede. O que você vai fazer? E aí a questão, cara, ele pergunta o que você vai fazer. E o que você vai fazer no contexto de é esporte? É educação? É cultura? É saúde? Ele te pergunta lá. Ele fala, para você criar o seu estatuto, eu preciso entender quem é você. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, ele chega lá, ele fala ponto 1, ponto 2, ponto 3, que aí eu não vou falar sobre a questão do estatuto ali em si, que é alguns tópicos do estatuto, mas ele, no quarto ponto, no quarto inciso, ele fala assim, como você vai manter e fazer a manutenção da instituição. Cara, ele te pergunta, como você vai manter o seu projeto? Como você vai conseguir dinheiro para fazer o projeto acontecer? Então, assim, ele está te perguntando. Gente, é lei. Você tem que dizer ali no seu estatuto o que você vai fazer e como você vai conseguir recurso para fazer esse trabalho acontecer. Então, assim, naquele momento, ele já fala assim, ó, alô, você vai precisar de dinheiro. Quais ações que você vai fazer para conseguir dinheiro? Ele pergunta. E, na verdade, ele nem diz assim para você, ele não pergunta para você assim, você vai ter uma sede, vai ter luz, vai ter água, vai ter telefone? Ele não pergunta. Mas ele fala, olha, se você montou um projeto, tá? Que se você vai fazer uma associação, você tem que ter algumas regras, e uma dessas regras é dizer como você vai conseguir dinheiro. Só que aí vem, a gente sabe que a gente precisa do dinheiro. Ou pelo menos eu acredito que vocês saibam, né? Por que eu acredito? Porque, assim, se você vai montar um projeto, qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, praticamente, você precisa de recursos. E se você falar para mim assim, não, Débora, não preciso, precisa, gente. Aí eu falo, vai para o mundo real, vai para o teu mundo. Vai para o teu mundo que você é dona de casa, ou se você trabalha fora, que você é mãe, que você... Não importa, mas vai para o mundo real. Aí eu gosto de sempre botar uma ideia que a gente pensa muito, sabe? Eu quero viajar. A gente praticamente tem um feriado aí chegando, e eu falo, eu quero viajar. E olha que nosso feriado agora, ele vai ser na terça-feira. E aí já deram um ponto facultativo na segunda. Então a gente vai sair na sexta-feira e vai ficar sábado, domingo, segunda, terça na rua. Claro que eu não vou fazer nada, tá, gente, nesse período. Mas a questão é, eu tenho possibilidade de passear, eu tenho possibilidade de passar um feriado prolongado em algum lugar. São 4 dias. E para que eu possa fazer uma ação dessa, de ir para algum lugar, passar 4 dias fora, eu preciso de alguma coisa. E aí eu preciso de alimentação, eu preciso de transporte, eu preciso de uma casa, né? Porque eu tenho que pensar que eu tenho que ir para algum lugar. Mesmo que eu vá acampar, eu preciso pagar o camp para ficar no espaço do campo, porque eu não vou ficar em qualquer lugar, eu quero ficar num campo que é mais seguro, sabe? Então, assim, eu preciso da hospedagem, eu preciso da alimentação, eu preciso do transporte, eu preciso de várias coisas para que eu possa passar um feriado fora. Outra coisa, se eu tenho a minha casa e eu moro na minha casa, eu moro de aluguel, eu pago luz, eu pago água, eu pago internet. Olha as coisas que eu preciso para viver dentro da minha casa. Eu como, tá, gente? Eu como, então, arroz, feijão, então tenho as minhas compras no mercado. E aí vem a questão, cara, se para eu viver, e viver, eu falo viver, tá? Porque a gente nem viver, sobreviver, porque a gente, como projeto social, a gente sobrevive, mas como instituição, como pessoa, a gente fala assim, viver é quando a gente pode fazer tudo que a gente quer, o dinheiro da gente sobra. Mas a questão é, para eu sobreviver, eu preciso dessas coisas básicas, tá? Então, eu preciso de dinheiro para ter comida, para ter luz, para ter água, tudo isso eu preciso de dinheiro. E a questão, como que eu faço para ter dinheiro na minha vida? Para que eu possa pagar minhas contas? Aí eu tenho algumas opções, tá? Eu vou botar as opções não só para mim, né? Mas para a sociedade. Eu tenho um emprego,
carteira assinada, eu tenho um emprego, eu sou funcionária pública, eu tenho um emprego no sentido de, não, eu sou empreendedora, então eu sou um MEI, eu sou um autônomo, eu não tenho MEI, mas eu faço RPA, não sei nem se existe mais RPA, eu sou ambulante, então, na verdade, eu não tenho nenhum tipo de contrato, nenhum tipo de documento que firme essa questão de eu fazer meu imposto de renda. Então, assim, eu sou ambulante, então eu vendo salgadinho, eu vendo bola, eu vendo coisas assim, então não tem essa questão. Eu, na verdade, vivo do Bolsa Família, eu sou diarista. Cara, você precisa de dinheiro para você pagar as suas contas básicas. Isso é o mundo real. Aí vem um projeto social. Isso aí, gente, vem um projeto. Cara, você fez o quê? Você tem lá 50 crianças, você tem lá um abrigo com 300 cachorros, você trabalha com pessoas em situação de rua, você vai dar comida para essas pessoas toda noite. O que você precisa? Comida para as pessoas em situação de rua, tá? O transporte, comprar água, comprar as marmitas, comprar comida para botar na marmita. Isso vai ter um gasto. Para fazer só essa ação de dar comida para as pessoas em situação de rua, você já gastou dinheiro. E esse dinheiro pode vir de pessoas, pode vir de produtos, pode vir de serviços. Mas a questão é, para que eu possa dar 100 marmitas todo dia lá lá no calçadão, eu preciso ter dinheiro, produtos, serviços para dar aquela quentinha. Porque a quentinha, ela não sai do nada. Ela não vem do além. Eu não imagino, faço pim, apareceu uma marmita para eu dar para alguém. Ela precisa de um trabalho, de pessoas cozinhando, eu preciso de pessoas entregando alimento, eu preciso de pessoas me dando dinheiro para comprar os alimentos. Olha só, é tudo um círculo. Na verdade, é tudo uma conexão de que se eu não pensar em dinheiro, gente, não acontece. E como eu disse, eu posso não ter o dinheiro na minha mão, mas eu preciso de gente que fale, eu acredito em você e vai me dar os 100 potinhos de comida para hoje. Vai me dar lá os 100 marmitex de isopor. Eu não gastei R$1, mas uma pessoa foi lá e me deu 100 marmitex de isopor. Eu não gastei R$1 comprando os legumes, porque eu tenho uma parceria com o Ceasa e o Ceasa me dá os legumes e as frutas. Eu tenho uma parceria com o Mercadinho, que o Mercadinho vai lá e me dá o arroz, o feijão, a farofa. Mas a questão é, eu não tirei dinheiro do meu bolso, mas aquelas pessoas tiraram. No momento que eu recebo as quentinhas, alguém gastou, sei lá, R$40 para comprar 100 marmita. Alguém que deu lá os legumes do Ceasa, o Ceasa falou, vou dar para alguém, ou vou jogar fora. Pô, ele já comprou aquele produto. Então, para ele, já teve o gasto. Então, no momento que ele doa para mim, aquele gasto que ele comprou, aquele produto, vem para mim. Eu só não embolsei o dinheiro para dar. Mas aquele alimento chegou até mim. E aquele alimento, sei lá, aquela caixa cheia de alimento, foi R$200. Aquela pessoa que me deu, sei lá, tantos quilos de arroz, tantos quilos de feijão, tantos quilos de farofa, ela também desembolsou o dinheiro e ela me deu, sei lá, R$80 de arroz e feijão e farinha. Eu não desembolsei dinheiro nenhum, mas as pessoas desembolsaram. Então, elas me deram produtos que, se eu reverter, vai ser dinheiro. E essa é a questão, gente. A gente não fala de dinheiro na organização porque a gente tem medo. A gente não pensa em dinheiro porque a gente acha que não, eu estou dando marmita, eu estou cuidando dos animais, eu quero fazer um mundo melhor. Mas a questão é, a gente pensa no dinheiro quando as contas vencem. A gente pensa no dinheiro quando as contas estão vencendo. A gente pensa no dinheiro quando chove e quebra a telha e faz infiltração e entra água na nossa sede. A gente pensa em dinheiro quando a nossa conta está ficando negativa. Gente, não dá para não pensar em dinheiro. E eu estou dizendo para você que eu não estou falando para você respirar dinheiro. Eu estou falando que você tem que pensar, você tem que parar algumas horinhas do seu dia, todo dia dentro da organização e pensar sim. Não é em pensar em dinheiro, é pensar em eu preciso fazer com que as crianças tenham lanche. Eu preciso fazer com que as crianças tenham aula de matemática.
Eu preciso fazer com que as crianças façam a fisioterapia. Eu preciso. Entendeu a ideia? Eu preciso que as atividades aconteçam. Eu quero, na verdade, eu nem preciso, eu quero que as atividades aconteçam. Mas para que essas atividades aconteçam, eu preciso de quê? De dinheiro. Gente, é verdade. Eu preciso de dinheiro. Mas para que eu tenha dinheiro, eu preciso de ações. Eu não posso ficar na expectativa, e como eu sempre falo para as pessoas, eu não posso ficar na esperança das pessoas virem doar para o projeto. Eu não posso achar que só porque o projeto foi criado e que eu estou fazendo bem, que as pessoas vão falar, caramba, tá ali o projeto da Débora, é um projeto maravilhoso, cuida das criancinhas. Eu vou lá doar para ela R$ 50. Eu não posso acreditar que isso vai acontecer. Porque isso acontece em 1%. Até acho que até menos do que 1%, tá, gente? Nem posso te botar aqui as estatísticas certas. Mas assim mesmo, acontece 1%, porque houve ações para que esse 1% acontecesse. Então, gente, não dá para ficar falando, eu não vou pensar em dinheiro no projeto agora. Eu só vou pensar em dinheiro depois. Gente, quando você cria um projeto, você tem que pensar no dinheiro. Quando você já está fazendo ação no seu projeto, você já tem que pensar no dinheiro. Quando você pensa em querer fazer alguma ação, você já tem que pensar no dinheiro. Gente, o dinheiro não é que o dinheiro vai fazer você ser feliz. Porque é aquela questão que todo mundo fala, dinheiro não traz felicidade, dinheiro não traz saúde, nada disso. Mas ele te proporciona algumas coisas. E para dentro do projeto social, se você souber gastar realmente o seu recurso da forma correta, ele vai te dar resultados. Ele vai fazer com que as crianças, os animais, os adultos, os adolescentes, as mulheres, não sei o seu público, mas você vai dar uma melhor qualidade dentro do projeto para que essa pessoa possa aumentar a sua possibilidade para ter um resultado. E esse resultado tem a ver com o teu problema social que você quer resolver. Exemplo que eu dou para vocês aqui, tá? Exemplo, muito importante. Eu gosto sempre de mostrar exemplo, que aí acho que fica mais fácil para a gente entender. O projeto hoje, tá? Ele trabalha com mulheres. Mulheres, a gente está aí uma repercussão muito grande sobre a questão da violência da mulher. E não foi lá nem que sempre foi. A questão hoje que a gente tem as redes sociais, a gente tem mais a questão da televisão, a gente tem mais informação. Então, aparece mais essas informações para a gente, elas estão mais expostas. Antigamente, as pessoas realmente sofriam violência, esse tipo de coisa, as pessoas ficavam para si. E agora, por causa das redes sociais, por causa dessa questão da comunicação que está muito mais rápida, mais viável, a gente vê que tem muito mais, muitas coisas acontecendo. Claro, aumentou sim a quantidade, sim, mas a gente vê muito mais os casos. E a questão foi criado vários projetos sociais em relação à mulher. E dentro desse projeto, não adianta eu chegar para ela e falar, olha só, vamos fazer uma palestra. Meu projeto, ele trabalha com mulheres, e eu faço palestras mensalmente para essas mulheres. Você acha realmente que você vai ter uma transformação rápida por uma palestra que acontece uma vez no mês? Não, gente. Eu sei que vai fazer diferença, sim, na vida daquelas pessoas. Elas vão se sentir... conhecimento que você está dando para elas. Isso é importante. Você está dando conhecimento, sabe? Então, quando você dá conhecimento, se as pessoas estão interessadas, se as pessoas querem mudar, elas vão atrás. Mas a questão é, você dá uma palestra uma vez no mês, cara, vai demorar um baita tempo para que essa pessoa ela absorva esse conhecimento, ela entenda. Várias coisas vão acontecer durante um mês inteiro, tá? Para que ela foque realmente na transformação dela. Mas você não tem recurso. Você tem pouco recurso. E o que você pode oferecer hoje é uma palestra. Aí a questão é, se você tem uma sede, ou se você tem um espaço doado para uma pessoa, que você já faz isso no espaço, tá? Que a pessoa está dando espaço uma vez por mês. Mas se você tiver um espaço, onde essa pessoa não só dê o espaço uma vez por mês, mas que façam com que você tenha outras atividades toda semana dentro do projeto, o teu impacto vai ser maior. Você vai fazer com que, em vez dessa mulher esperar 2 anos, 3 anos, para ela tomar uma atitude, você vai fazer com que isso demore, o tempo seja mais curto. Vai acontecer isso em, 6 meses, 1 ano. Porque você está dando o quê? Ferramentas para que essa mulher possa falar, cara, eu não quero mais isso. Agora eu já sei, eu já tenho conhecimento que eu posso ir lá no CRAS, eu posso conversar, eu posso pegar o Bolsa Família, eu posso ver outros benefícios do governo, eu posso fazer cursos.
Poxa, dentro do projeto me oferece oportunidade para fazer curso de cabeleireiro, curso de bolo, curso de não sei de quê. Você vai fazer o quê? Você vai começar a cercar essa mulher para que ela entenda que ela não precisa viver, muitas das vezes, das custas desse homem, tá? Que muitas delas são realmente bancadas financeiramente por esses homens agressores. Então, você vai falar, cara, você tem possibilidade de ser um Bolsa Família, você tem possibilidade de fazer aqui um curso e começar a gerar renda para você, você tem a oportunidade de sair de casa e conseguir um emprego, porque agora você tem outros conhecimentos, você está se capacitando. Poxa, você é uma pessoa bonita, você começa a trabalhar essa questão da autoestima da mulher dentro do projeto. Então, não é só uma vez no mês. Cara, você está trabalhando, fazendo curso de profissionalizante, tendo palestra em vez de ser uma vez por mês toda semana, você consegue ter o psicólogo, assistente social, realmente direcionando ela para ela pegar os benefícios. Então, assim, você começa o quê? A palavra do momento, empoderar essa mulher. E aí, esse conhecimento e essa estrutura que você está fazendo, essa base para essa mulher vai fazer o quê? Cara, eu não preciso ficar mais com ele. Eu agora entendo que eu sou uma mulher bonita, que eu sou uma mulher capaz, que eu sou uma mulher forte. Você fez o quê? Você fez com que essa mulher, em um espaço pequeno, um curto espaço de tempo, ela se transforme. Mas isso aconteceu por quê? Porque você tem pessoas que acreditam no projeto, que estão te dando recurso mensalmente. Você acredita em pessoas que realmente estão ali, pessoas, né, acreditam em você e participam das suas atividades. E essas atividades um bazar, um bingo, um brechó, comprando rifa. Você tem realmente pessoas capacitadas que podem o quê? Fazer um edital. Elas o quê? Elas escrevem um projeto legal falando sobre essa ação de geração de renda do seu projeto, desses cursos de capacitação. Você passa no edital e consegue recursos para dentro do projeto. Gente, isso é dinheiro. A gente está falando de dinheiro. Isso que eu estou te falando. Então, não pode ser essa coisa, eu vou pensar em dinheiro depois. Eu vou pensar em dinheiro quando eu tiver tempo. Não dá, gente. Por isso que eu falo para os gestores, meus amores, é sério, gente, meus queridos, minhas queridas, a gente tem que pensar no recurso o tempo inteiro. A gente tem que pensar de que o recurso sendo aplicado da forma correta, eu posso fazer com que esse trabalho ele seja não de 2, 3 anos, ele possa ter resultados a médio e curto prazo. Eu não preciso resultado de 2 anos, 3 anos. Mas isso tudo, gente, depende do que você está fazendo. Depende de como você está fazendo. Depende se você conhece o seu projeto. Porque não adianta ter dinheiro se você não está aplicando da forma correta. Não adianta ter dinheiro se suas atividades, cara, não tem nada a ver para que você tenha resultados concretos para mudar a vida dessas pessoas. Então, gente, é crucial falar de captação de recursos, falar de dinheiro na organização. E quando eu falo isso, gente, aqui, ó, pra gente. Quando eu falo isso, não é só pensar em dinheiro. Como eu disse, a gente tem que pensar a médio e a longo prazo. Porque a gente vive o quê? Apagando incêndio. É aquela coisa, eu vendo almoço para pagar a janta, eu começo a pedir desesperadamente, falando que as contas estão vencendo. Só que a diferença a gente sabia que as contas iam vencer. A gente, na verdade, sabia que existia a conta, então não podia nem deixar ela vencer. A gente já tinha que estar captando para pagar essas contas. E pensar em captação de recursos, pensar em dinheiro, como eu falo, o tempo inteiro, mas no dinheiro no sentido de eu preciso do recurso para fazer as atividades acontecerem, é diferente de pensar, eu preciso de dinheiro para pagar a conta. Entendeu? Eu sei que você precisa pagar a conta, mas o propósito desse dinheiro não é pagar a conta, é fazer com que as ações aconteçam e que as pessoas, que os beneficiários, tá? Que os beneficiários do projeto, eles possam realmente aprender, realmente criar conhecimento para mudar a sua perspectiva de vida. Entendeu a ideia? Então, por isso que eu penso realmente em dinheiro na organização. E pensar em dinheiro, gente, em falar em captação de recursos, é pensar na sustentabilidade financeira da organização. É pensar, gente, que é como uma árvore, tá? Que a gente precisa realmente fazer com que a gente coloque uma raiz lá, faça aquela coisa de sementinha, né? As pessoas têm que entender o que o projeto faz, como, onde, por quê, como ele gasta dinheiro. A gente planta aquela sementinha na cabeça da pessoa, a gente começa a estruturar e aí já dá informação, jogando uma aguinha. Aí acontece o que com a plantinha? Ela vai crescer. E para ela crescer, gente, ela precisa de quê? De uma base sólida, uma raiz bem fixada na terra. E essa é a questão da nossa sustentabilidade financeira. Eu preciso que vocês entendam que o financeiro ela tem que estar bem fixo na terra. Eu tenho que ter aquela raiz de que o quê?
Quanto mais a árvore cresce, essa é a verdade, essas grandes árvores nas florestas. Gente, você acha que a raiz dela é pequenininha assim? Não, ela é uma raiz imensa. E o que eu quero de você pensando no seu projeto? Eu quero que você pense como uma árvore, porque uma árvore que tem uma raiz forte, que tem uma raiz bem sólida, que está ali aprofundando, tem tanta árvore aí que a gente vê que a raiz está tão grande, ela está tão legal, ela está bonita, que ela faz o quê? Ela começa a sair da terra. E eu quero isso de você. Por quê? Porque se eu tiver uma raiz sólida, ela não tomba. Isso que eu estou falando, eu quero que o teu financeiro seja a raiz sólida do teu projeto. Porque se acontecer o que aconteceu há 2 anos atrás, que é o quê? Se acontecer um isolamento social, se as pessoas começarem a ter problemas e pararem de doar para o projeto, eu tenho recurso suficiente para fazer o projeto continuar acontecendo. Eu tenho pessoas que acreditam em mim, como projeto, como organização, que vão continuar doando para o projeto, fazer as atividades com as pessoas. Entendeu a ideia? Por isso que eu preciso dessa base sólida, essa sustentabilidade financeira do projeto. Mas isso já acontece, gente, se a gente tiver conhecimento, se a gente souber realmente trabalhar essa questão de prazos, de valores, de processo, de entender o que eu posso ou não fazer. Porque se eu não entender isso, gente, dá ruim. A gente vai continuar fazendo o que a gente está fazendo, sem recurso na organização, tirando dinheiro do próprio bolso. E não pode, gente. Quando eu penso em ter dinheiro no projeto, a longo prazo, eu entendo no impacto que eu posso causar. Isso é ampliar o meu impacto. Se hoje eu estou atendendo 20, 30 crianças, eu tendo pessoas que acreditam no projeto, vai acontecer o quê? Vai acontecer o que acontece em outras organizações, gente. Vão ter muitas pessoas que acreditam em mim, eu consigo atender mais pessoas, e eu atendendo mais pessoas, eu consigo impactar mais pessoas. Essa é a realidade. Mas se eu tenho pouco recurso, o que acontece? Eu vou ficar com 10 crianças, 20 crianças. Agora, se eu tenho uma quantidade legal de recursos, eu sei aplicar da forma certa, eu vou poder atender o quê? 100 crianças, 200 crianças. Entendeu? Então, eu tenho que pensar nisso. Se eu não pensar nisso, vai acontecer o que está acontecendo hoje com vocês. Vocês vão tirar dinheiro do próprio bolso. Vocês vão ficar vendendo almoço para pagar a janta. E eu não quero que aconteça isso com vocês. Eu quero que vocês sejam uma árvore, com uma raiz super sólida, com aquela árvore gigante, com folhas maravilhosas, cheias de frutos. É isso que eu quero. E eu falo dos nossos frutos, é o nosso impacto. São as pessoas que estão realmente mudando as suas vidas. Mas se você quiser continuar do jeito que você está, gente, não tem como você não pensar em recursos. Não tem como você não pensar em dinheiro na ONG. Mas, como eu disse, para pensar em dinheiro na ONG, gente, você tem que começar com o básico. O que eu faço, como, onde, por quê, o quanto eu preciso, da onde está vindo esse dinheiro, o que eu preciso fazer para conseguir captar mais pessoas. Porque se eu não fizer nada, gente, não vai ter recurso. Não vão ter mais pessoas impactadas. E, na verdade, não vai ter nem projeto. Porque esse projeto sem recurso, normalmente, o projeto fecha. E eu não quero que vocês fechem. Eu quero fazer o que eu faço com todas as pessoas. Se vocês querem fazer o bem, tem que fazer o bem bem feito, sabendo o que vocês fazem, como vocês fazem, como precisa captar recurso, como que eu preciso gerenciar o projeto, como eu preciso me comunicar com os meus doadores, como eu preciso captar as fontes de recursos. Porque se eu não souber responder essas perguntas, não vai ter recurso dentro do projeto social. Não vai haver transformação através do projeto de vocês. Legal? Pergunta às pessoas. A gente tem que perguntar essas coisas, gente. A gente tem que falar sobre isso. E eu falo para vocês, se vocês querem realmente começar de uma forma legal dentro do projeto, cara, se perguntam. Realmente se perguntam. O quanto eu gasto? Quanto eu estou arrecadando? Quanto desses gastos que eu tenho, como eu consigo arrecadar mais para suprir esses gastos que eu tenho na organização? Porque, gente, cada dia que passa, mais gasto vem. Por quê? Porque cada dia que passa, a gente quer fazer mais coisas. E não é só fazer, não, gente, é porque a gente precisa. Eu falo muito aqui nos projetos que eu trabalho, que a pessoa fala, até essa semana, minto, ontem, essa semana, né, gente? Ontem, né? Eu tô fazendo várias mentorias e, ultimamente, algumas mentoradas vão de formas diferentes, tá, gente? A gente fala de finanças, a gente fala de, como se diz, de recursos, né? A gente fala... Quando eu falo de recursos, a gente tem que entender uma coisa, gente, muito importante. O projeto é um sistema vivo, tá? E esse sistema vivo,
você não pode só pensar em captação de recursos. Eu vou pensar em captar dinheiro. Aí é aquela coisa maravilhosa. Eu vou pensar em captar dinheiro. Aí eu posso captar de editais, eu posso captar do governo, eu posso captar de empresas, eu posso captar de emenda parlamentar, eu posso captar de lei de incentivo. Olha quantas formas a gente pode captar. Eu posso captar de pessoas, eu posso captar de eventos, eu posso captar de geração de renda, eu posso captar de aluguel. Pô, gente, é um leque de opções de como que você pode captar recurso na ONG. Só que a questão é, como se faz isso? Como se faz isso? Então, assim, sabe, falar que captar é preciso, a gente sabe. Mas saber captar é outros 500. E a questão é, saber captar e o recurso vir é mais outros 500 ainda. Porque, assim, você sabe que existe a captação, você vai fazer a captação, você não sabe se o recurso vai chegar. Entendeu o processo? E aí você tem que saber, quando você vai captar, você tem que entender o financeiro do projeto. Porque você tem que entender o que você faz, como, quando, onde, por quê, quanto você está gastando, quanto você está arrecadando, quanto você precisa. Porque às vezes você fala assim, cara, eu estou arrecadando X, eu estou ganhando Y, mas na verdade eu preciso de W. E aí a questão é, cara, eu posso estar arrecadando muito mais do que eu preciso, mas eu tenho que pensar o quê? Eu preciso de uma conta reserva. E quando eu falo de conta reserva, não é para você ter um caixa 2, não, tá? Não é isso. Eu estou dizendo que você precisa de uma conta reserva no sentido, se acontecer qualquer coisa, é a nossa reserva de emergência, tá, gente? Se acontecer qualquer coisa no projeto, eu tenho aquele dinheiro para consertar o projeto. Eu tenho dinheiro para pagar as contas, eu tenho dinheiro para fazer tal coisa. E a gente não pensa nisso, a gente pensa o quê? Vamos fazer tudo hoje. É hoje. E aí, quando a gente bate na conta do projeto, o cara tá zerado. Quando a gente vai falar com o financiador, a gente fala assim, manda aqui o teu balanço social. O balanço social está zerado. E aí eu falo, como que o balanço social está zerado se você quer captar recursos e quer captar R$500 mil? Como que uma pessoa que não gasta dinheiro nenhum quer captar R$1 milhão? Tu sabe pelo menos utilizar esse R$1 milhão? Você sabe pelo menos me prestar conta sobre o seu 1 milhão? Você sabe para onde vai o seu 1 milhão? Você sabe quais resultados você vai me dar? Olha quantas perguntas. E se a gente não souber responder, gente, não tem recurso. E como eu disse, a pessoa quer saber quanto você precisa. A pessoa quer saber quanto você gasta. A pessoa quer saber o quanto você arrecada. Porque, na verdade, a pessoa não vai falar para você, olha só, minha linda, você precisa de dinheiro? Quanto? Vou abrir minha carteira aqui e vou te dar quanto você precisa. Aí você pode falar assim, cara, eu preciso de R$10 mil por mês. Mas aí você fala R$10 mil por mês, pagar luz, água, telefone. Mas tendo R$10 mil, cara, você quer fazer o quê? Você quer dar uma qualidade, né? Um plus para essas crianças. Você quer colaborar com os voluntários, dar uma ajuda de custo por voluntário. Você quer fazer umas coisas assim mais legal, porque, pô, vamos ajudar todo mundo, enquanto ninguém tinha recurso. O negócio não estava... O pessoal estava trabalhando aqui de graça, agora a gente quer, tendo recurso, a gente quer dar uma ajuda de custo para essa galera. Aí, quando você começa a colocar isso no papel, opa, o que é 10 mil? Nada. Então, é importante, sim, você entender sobre dinheiro do projeto social. Entender sobre, realmente, dinheiro. Porque, gente, não quer dizer que você vai falar de dinheiro, que você vai entender do dinheiro, que você vai ter o dinheiro. Mas, pelo menos, no momento que eu entendo ele, que eu sei para que ele serve, que eu paro de tirar essa ideia de que eu não vou falar nada agora, cara, é aí que você começa a captar. Porque você vai começar a entender a importância dele dentro do projeto, a importância das pessoas entenderem que ele é importante dentro do projeto, a importância de entender que sem ele, muitas das vezes, não tem projeto. E aí a gente começa a falar sobre dinheiro. É o que eu falo muito para as pessoas. A gente só fala no momento que a gente está com a corda no pescoço. Estamos sem dinheiro. As contas estão vencidas. Cara, ficou meses aí porque você não pediu nada. Ficou meses aí porque você não fez ação. Vai fazer agora alguma coisa? Agora que a conta venceu? Agora que a conta está vencendo? Então o que? Antes você não precisava de recurso? E aí, muitas das vezes, a pessoa falava, não, antes eu precisava, mas eu conseguia tirar do meu bolso. Agora, quando as coisas começaram a aumentar, eu já não consigo arcar com tudo isso, eu preciso de gente. E aí a questão é, quando você não precisava, você já tinha que estar falando com essas pessoas. Agora, essas pessoas vão pensar só de você. Não sabe nem utilizar o dinheiro. Que irresponsável. Ai, que horror. Não sei nem se eu vou ajudar essa ONG. Se ela não sabe usar o dinheiro dela direito, eu não sei nem onde ela está aplicando o dinheiro. Não. Então, gente, é importante falar de dinheiro. É importante você entender do dinheiro, é importante eu, como doador, entender o dinheiro, é importante o teu beneficiário entender sobre o dinheiro, é importante todos nós entender sobre o dinheiro.
Porque, gente, não é vergonhoso pedir. Vergonhoso é pedir na hora que você já está com a corda no pescoço. Gratidão pela presença de todos vocês. E eu espero vocês amanhã aqui novamente para uma nova live falando sobre captação de recursos. Como eu disse, captação de recursos está tudo junto dentro do projeto. Não tem como não pensar em financeiro, administração, gestão, operacional, se a gente não falar de recursos. Porque sem essa galera tudo junto e misturado, não tem como ter recurso na ONG. E como eu gosto de dizer, se você quer fazer o bem feito, você precisa saber o que você está fazendo. Legal? Gratidão pela presença de todos vocês e até a próxima live. Tchau, tchau, gente.